Hoje é quinta-feira, dia 23 de fevereiro de 2022. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos então na quinta-feira depois das cinzas. Tempo da Quaresma. No início da Quaresma, o cristão renova com decisão a opção batismal por Cristo. Opção arriscada, mas só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação nesta quinta-feira depois das cinzas é de Lucas, no capítulo 9, versículos de 22 a 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Começa o Evangelho de hoje dizendo: Disse Jesus aos seus discípulos. E Jesus jamais teve a intenção de criar falsas esperanças nos corações dos discípulos. Jamais Jesus os enganou para que achassem que ele estava oferecendo uma vida tranquila e que não exigia uma responsabilidade, uma força interior. Também não será diferente conosco. É necessário escutar Jesus e compreender a dinâmica de ser discípulo, de viver o discipulado. Quem seguir Jesus sem consciência do que lhe espera, vai poder perder o rumo, vai ficar frustrado ou até desistir. Aos discípulos e também a nós é sempre afirmado que o discípulo deve estar disposto a percorrer o caminho de Jesus. Mas aí é que está a questão. Precisamos ouvir e compreender o que Jesus nos diz. Como é esse caminho? O caminho não é o meu, não são as minhas vontades, as minhas ideias, mas é o caminho de Jesus. Devemos ter clareza deste caminho e mais. Nós queremos seguir Jesus? Se queremos, é preciso saber que vamos enfrentar muitas dificuldades. Mas não podemos também ficar então achando: não vou para isso porque eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Se o Senhor nos chama, Ele nos dará a graça.
É preciso se abrir a ela. Ao seguidor de Jesus exige-se, então, disposição de abrir mão dos seus projetos pessoais. Não é que eu não vou pensar em fazer um curso, uma faculdade, que eu não vou ter um projeto de construir ou de adquirir uma casa para minha família, que eu não vou ter filhos, os pais não vão ter filhos e etc. Não são esses projetos pessoais assim. Mas significa abrir mão de uma existência onde você se coloca como centro e tudo é em função do seu desejo, da sua vontade e pronto. Acolhendo os que são compatíveis com o reino, a gente faz a diferença. Tem projetos que são compatíveis com o reino de Deus e nós podemos fazê-los. E podemos e devemos acolher os projetos de Jesus. É preciso ter um coração desapegado, livre de ideais mesquinhos, que busca apenas ganhar o mundo ao preço da condenação. Essa é a grande realidade que vemos cada vez mais. Pessoas adultas, maduras, já até na velhice, jovens e crianças indo neste caminho, querendo apenas viver e ganhar o mundo, mas não se preocupando com o risco da condenação, com o risco de não entrar para a vida eterna. Seguir Jesus exige determinação e coragem. Exige uma postura nossa, mas nós podemos contar com a graça, o cuidado e a bênção de Deus. No mesmo evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus fala que o Filho do Homem deve sofrer muito. Eu quero enfatizar essa expressão, deve. Jesus falou isso não apenas pelas circunstâncias, mas ele deixa claro que o sofrimento, que a cruz que tem que enfrentar, não é um acidente no percurso dos seus anos de vida e da sua missão, mas é a sua vocação. Mesmo se os judeus não tivessem se revoltado contra Jesus, de algum modo ele teria que morrer. Era necessário que ele fizesse a expiação do pecado humano. Essa ação de Jesus se chama sacrifício vicário. A palavra vicário, vicários, vigário, significa no lugar de. E de fato, Jesus padeceu a cruz como um sacrifício no nosso lugar, por causa do nosso pecado. Hoje, muitos querem o glamour do Evangelho, mas não querem a cruz. Ela é pesada, ela é exigente, não dá para jogar fora facilmente, e etc. Muitos querem os milagres, as bênçãos, mas não a renúncia. Até muitas pessoas procuram revelações, mas não mudam o comportamento e a vida. Querem prosperidade, saúde, mas não querem arrependimento. Querem o paraíso na terra, mas não querem as bem-aventuranças do céu. Triste, repito, ver tanta gente, e isso também entrando dentro do nosso coração, do meu e do seu que me escuta, tanta gente pensando neste mundo e não pensando no céu, na eternidade.
Aliás, tem pessoas, e nós também podemos nos incluir nisso. Às vezes até queremos o céu, mas não queremos obedecer a Jesus, seguir os caminhos de Jesus. Jesus, sabendo da importância da nossa salvação e querendo que sejamos salvos, ele diz que é necessário negar a si mesmo. Ou seja, mudar o centro da gravidade do eu para Deus. E, voltado para Deus, nós estaremos também voltados para o próximo. Fazer o que Cristo fazia ou faria, amar como Ele amou. Por isso, a campanha da fraternidade deste ano sobre a fome nos chama a atenção. Carregar a cruz é também ser capaz de partilhar o alimento com tantos irmãos e irmãs que não têm. É ser capaz de tomar consciência, de ver com clareza que no mundo, que no nosso Brasil, que em nossa cidade, ao redor de nós, tem gente passando fome, tem gente passando necessidade. Precisamos carregar a cruz, renunciar a nós mesmos e seguir a Jesus. Rezemos. Senhor, dai-nos a tua graça e a tua força. Ensina-nos, Senhor, a ter a coragem de estar contigo, de renunciar a nós mesmos, ao nosso egoísmo, às nossas vontades, às nossas coisas vãs, para assumir um compromisso contigo, com a vida e com os irmãos. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte para vós o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.